Boa tarde, queridos companheiros e companheiras, seguidores do meu canal. Estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Luiz e por uma escolha de uma das seguidoras do canal que nos solicitou que falássemos um pouco sobre os sentimentos, as nossas emoções, os nossos desequilíbrios. Então nós escolhemos falar hoje exatamente sobre os nossos sentimentos e as nossas paixões. A questão de número 907 do Livro dos Espíritos, ela tem uma importância muito grande na concepção, no entendimento com relação às nossas paixões, os nossos arrastamentos, as nossas tendências. Porque Allan Kardec, muito sabiamente, como sempre, ele se dirige à espiritualidade para perguntar se todos esses sentimentos que nós temos, eles são naturais. Por exemplo, a raiva, o ressentimento, a melancolia, a tristeza, né? Embora existam na natureza, se eles são naturais, não é? Porque a gente vai encontrar até no reino animal, a gente vai encontrar manifestações desses sentimentos, não é? Então essa pergunta que a gente até vai reler com vocês, questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o princípio das paixões será mal em si mesmo? Ruim, não é? Embora esteja na natureza? Resposta: não. A paixão está no excesso, aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. A primeira questão que a gente tem que pensar é que se Deus criou esse sentimento, e Deus é a sabedoria infinita, e Ele é a pureza, Ele é a perfeição, então esse sentimento está de acordo com todas essas características divinas, né? Ele não pode ser mal. Imagina Deus colocando alguma coisa ruim dentro da gente. Então a questão 907 vai diferenciar bem isso, vai dizer que ela se torna um mal quando ela cresce excessivamente, que nem uma planta, né? Uma planta, uma erva, dependendo do crescimento dela, uma erva daninha, ela pode sufocar uma árvore inteira. Então, os sentimentos, todos os sentimentos são de ordem divina e têm uma função. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil, porque senão a gente fica falando. O sentimento de raiva, por exemplo, né? Que muitas pessoas podem caracterizar como um sentimento ruim. A raiva é ruim. Segundo a 907, não. Né? Porque o princípio dela a raiva ela tem uma energia muito grande para a gente vencer determinadas limitações, determinadas batalhas. Sem esse sentimento da raiva, nós amolentaríamos o corpo, as disposições e provavelmente ficaríamos inertes perante as adversidades, as dificuldades. Então vejam, um exemplo, alguém vai jogar um jogo qualquer e vem alguém e anuncia assim: olha, o time adversário disse que vocês não jogam nada. Vocês não jogam nada, vocês são uns pernas de pau, né, como dizer popular. Então aquilo gera um sentimento de raiva. Não, a gente vai provar que a gente joga bem. É só um exemplo, né? E aquele time vai usar dessa energia para tentar vencer aquela partida, não é? Então, o sentimento de raiva ele se manifesta, por exemplo, no Cristo, naquela sensação de indignidade, de indignação. Quando Jesus, por exemplo, percebe que havia um comércio muito grande no templo.
no Templo de Jerusalém. E ele, né, tem uma atitude viril de combater aquele tipo de comércio, dizendo que a casa do Pai não é casa de comércio, é casa de oração, é casa de ligação direta com a divindade. Então vejam que o sentimento da raiva, bem equilibrado, bem canalizado, se transforma num sentimento de indignação que combate o erro. Entenderam? Agora, se essa raiva ela cresce excessivamente dentro de nós, ela passa a nos dominar. Qualquer sentimento que cresça excessivamente passa a comandar a nossa vontade, e aí se torna prejudicial. Uma tristeza, já disse aqui, né, nos momentos de tristeza que eu passei, mas ela não me dominou, né? Tempo depois ela estava dominada por mim. Se ela me dominasse, eu estaria ainda no processo depressivo. Então, é a gente colocar a rédea no sentimento e não o contrário. Ficar vulnerável e sendo conduzido por esse sentimento, né? O sentimento da ambição, né? Quantas pessoas passam a vida inteira ambicionando condições materiais superiores, maiores, querem ficar ricas e etc., e passam a vida inteira angustiadas com isso. No princípio, né, na essência, na semente, você querer uma melhoria física é natural. Um conforto maior está absolutamente dentro da lei. Tanto que o Cristo afirmou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, na matéria a gente pode procurar um bem-estar maior. Isso não é pecado, isso não é crime, não é? Então, outra coisa que eu queria falar, relacionada a essa questão 907, é do livro que me ajudou muito numa época da minha vida, em que eu tinha muitos conflitos, né? Que é o livro de Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio. Que esse livro vai conduzir-nos à reflexão de que nós estamos em processo de evolução. E o processo de evolução ele gera dores naturais. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão, por exemplo, de algo que nos dava prazer. Como eu estou dizendo, né? Por exemplo, a pessoa gosta de falar mal dos outros. E, de repente, se ela entra num processo de reforma íntima, ela vai se policiar, ela vai ter que buscar uma atitude de falar cada vez menos mal dos outros. Mas isso é doloroso, porque ela está acostumada. Nas rodinhas, nos encontros, né, familiares ou não, ela vive falando mal dos outros, então ela vai ter que bloquear isso, né? É só um exemplo de qualquer outra, né? Todas as transformações, né? Todo o crescimento gerador, até na infância, quando a criança está crescendo, tem a dor do crescimento ósseo, né? Ela sente uma dor na perna incrível. Isso serve para qualquer crescimento. Então, se nós estamos crescendo, nós vamos ter que abrir mão de coisas que durante milhares de anos, porque somos reencarnacionistas, né? Acreditamos em múltiplas vidas, vamos ter que abrir mão de coisas que sempre nos deram prazer. Então, isso gera uma dor, né? Mas a Hermance Dufour, ela faz nesse livro, né, Reforma Íntima Sem Martírio, ela faz uma diferenciação entre a dor natural da evolução, dor-evolução, e a dor martírio. É quando a gente se cobra excessivamente. É muito comum, por exemplo, a gente entra numa condição religiosa qualquer, né, no espiritismo. Vou falar do espiritismo, que é o que eu conheço mais, né? A gente entra no espiritismo e aí tem um monte de nãos que são ditos para a gente. O espírita não pode fazer isso, o espírita não pode fazer aquilo outro, não pode frequentar determinadas regiões, não pode ter determinados sentimentos. Quem não leu a questão 907 vai dizer assim, não, você não pode ter raiva, você não pode ter mágoa, você não pode. E a pessoa entra num conflito tremendo, porque ela tem direito a ter aqueles sentimentos, né? E ela tem que refugar de alguma maneira, ela tem que anular, ela passa a uma condição de tentar negar aquele sentimento. E tudo aquilo que a gente nega, mas existe, vai gerar um conflito,
né? Porque a gente sente aquilo. E aí está dizendo que não sente, mas sente. Né? Que perdoa, mas não perdoa. Continua magoado. Né? Então, vai gerar um conflito muito grande e muitas das vezes esse conflito gera doenças, distonias que vão se refletir até na manifestação de doenças físicas, o que é uma coisa bem grave, né? Hipertensão, diabetes e outras tantas, né? Por quê? Porque é um choque vibratório entre aquilo que a irmã Dufour chama de eu ideal e eu real. Aquilo que eu idealizo, eu gostaria de ser um ser assim, mas eu ainda não sou. Então, gera um conflito tremendo. E ao longo das próximas vivências que vamos passar aqui, ao longo dos próximos episódios, a gente vai se utilizar dos livros da Hermance, né? Vamos começar com o Reforma Íntima Sem Martírio. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer com relação a esse sentimento, né? Que a gente tem que ser honesto com os sentimentos. Me lembrei agora de uma historinha do Chico, que uma vez ele entrou num bar. E o Chico, porque conhecia todo mundo, né? Em Uberaba, entrou no bar e começou a conversar com todo mundo e etc. E uma companheira espírita do centro dele viu ele dentro do bar e achou um absurdo, né? Como é que um espírita está dentro de um bar? E aí foi lá e advertiu ao Chico. Chico, você... Chico é Francisco Cândido Xavier. Chico, você dentro de um bar? E ele respondeu, minha filha, quando um espírita verdadeiro entra num bar, ele se transforma num lar. Linda lição, né? Linda lição, porque ele estava ali, não era para se embebedar, não era para mergulhar em qualquer tipo de vício, ele estava ali para interagir com as pessoas, como inclusive fazer o Cristo, né? Como fiel seguidor do Cristo, o Chico estava aonde as pessoas estavam e Jesus, né? Na descrição do Evangelho, buscava sempre esses sítios onde havia vícios e etc. E ele não tinha nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de recriminação ou postura antagônica. Né? Então, vamos ficar com a resposta do Chico. Né? Quando a gente entra num bar, a gente transforma ele num lar a depender das nossas disposições, a depender daquilo que se estamos dominando as paixões, segundo a questão 907, se colocamos uma rédea nelas, então por que temer? Não é? Então, tomar cuidado com isso e não negar. Eu rogo para todos vocês que não neguem os seus sentimentos, porque se negar o sentimento, como é que você vai corrigir ele? Se você disser que ele não existe, não, eu sou espírita, eu não sinto isso, mas sente. Né? Sente, então trabalha. Né? Porque o processo de reforma íntima leva segundos, minutos, horas, séculos, milênios. O senador Públio Lentulus, do livro Há 2000 anos, até se transformar no Emmanuel, levou alguns séculos para combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, etc. Né? Então, por que termos pressa? Por que querermos acelerar? É isso que a irmã Dufour coloca no livro. Todas as vezes que a gente quer acelerar o passo, nós criamos um martírio, um sofrimento que é absolutamente desnecessário. Não precisávamos daquilo. Vamos no Sermão da Montanha, que o Cristo nos trouxe, né? São degraus evolutivos. E o primeiro degrau é o da humildade, né? Os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, os humildes. Então, a primeira virtude que a gente tem que desenvolver é a humildade. Nesse caso, de reconhecer que nós temos esses sentimentos e que eles levarão um tempo mais ou menos longo, a gente não sabe, para serem trabalhados e equilibrados. Não vão ser extirpados, não. Porque, como disse a questão 907, elas estão na natureza, elas vão continuar conosco.
Até onde a gente não sabe. A gente não sabe se quando a gente deixar a condição humana para entrar no espírito puro, a gente vai... Isso não importa. Importa que elas nos acompanharão durante um tempo muito grande. Então era isso que eu queria, no primeiro momento, falar com vocês com relação aos sentimentos. A gente vai ter outros episódios onde vamos dilatar essas concepções. E vou encerrar com o Gonzaguinha, como sempre, onde ele fala dessa dificuldade. Essa letra fala de como os guerreiros muitas das vezes são frágeis e por dentro, mas tem que ter a postura do guerreiro. Tem que manifestar para todo mundo que eles são guerreiros, que eles são homens, que eles são fortes, que eles não choram, Então, o nome da música é Guerreiro Menino. Não vou ler tudo também, porque é uma letra grande, E quem quiser escuta, que ela é muito linda. Guerreiro menino, um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Vivendo o conflito, o martírio de negar os sentimentos, não dá para ser feliz. Mas conhecendo, aceitando esses sentimentos e trabalhando por uma reforma íntima completa, com certeza vai dar no futuro para ser feliz. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua participação no meu canal. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Namastê. Muito obrigado.